Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 82. Nós estamos na série dos Salmos de Asaf, estamos quase terminando. Asaf escreveu o Salmo 73 até o 83 e nós vamos, se Deus permitir, encerrar na próxima semana o Salmo 83. Hoje, o penúltimo, Salmo de número 82, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem, Salmo de número 82. O título original diz apenas o autor, Salmo de Asaf, Salmo 82. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que o nosso Deus bondoso, justo juiz, aplique agora aos nossos corações a sua santa e preciosa palavra. Amém. Irmãos queridos, eu creio que não é apenas uma experiência minha, eu creio que não é apenas uma experiência particular, aquela de, diante de muitas notícias, ficar revoltado, angustiado, sentir verdadeira revolta diante de determinadas situações de injustiças. Como nosso irmão seminarista Cleiton citou ainda há pouco, orando, pedindo a Deus, por misericórdia, o caso daquelas duas mulheres que cometeram tamanha atrocidade com uma criança. Irmãos, quantas notícias, alguém disse até, eu não consigo nem assistir os noticiários, porque as notícias são terríveis, notícias de morte, notícias de violência, notícias de corrupção, notícias de descaso, essas são as notícias mais comuns. E quantas são as notícias envolvendo magistrados? Quantas são as notícias envolvendo de injustiça, envolvendo aqueles que deveriam promover a justiça, juízes, por exemplo? Como o nosso Superior Tribunal Federal tem, através da atitude, da procedência de alguns dos ministros ali, tem causado revolta na população. Quantos juízes, meus irmãos, nas mais diversas esferas aí do judiciário, têm tomado atitudes contrárias ao que a justiça de fato determina? Talvez talvez por algumas brechas na lei, mas coisas que nós vemos e vemos claramente injustiça. Quantas notícias de juízes que enriqueceram ilicitamente, quantas notícias de juízes envolvendo suborno, aceitação de suborno, e diante de tudo isso, nós tendemos a ficar revoltados, irados, e por vezes, por causa de tudo isso, quando olhamos apenas para estas situações, ficamos sem esperança. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós estamos num mundo caído, com pessoas caídas. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, assim como o autor de Eclesiastes disse a respeito da vida olhada apenas na esfera debaixo do sol, debaixo do céu, que isso não é o final. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, como foi lido ainda há pouco no início desse culto, de forma, eu não sei se os irmãos perceberam que nós lemos aqui, não é por acaso, Nosso irmão Cleiton tem selecionado o que nós lemos, o que nós cantamos, como nós lemos no Salmo de número 9, ele diz: repreendes as nações, destrói o ímpio. Como nós lemos o Salmo 9, verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Salmo de número 82, Asaf, certamente indignado, porque não era diferente dos nossos dias, nos dias de Asaf. A impunidade, a injustiça, juízes
agindo de forma contrária à lei e promovendo injustiça ao invés de justiça. Parece até que a situação era muito pior nos dias de Asaf. E Asaf, indignado, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve este salmo. Um salmo, meus irmãos, que nos mostra a ideia do justo juiz, o juiz supremo, fazendo uma assembleia, e diante daquela assembleia, proferindo palavras contra aqueles que são juízes humanos e terrenos, palavras sérias, palavras que nos levam a não ficar em desespero, mas confiar naquele que é o justo juiz. E se você precisa de esperança, e se você precisa de uma palavra que vai trazer conforto e consolo para você neste mundo caído com tanta injustiça, você precisa, de fato, prestar atenção no que nos ensina Asaf no Salmo de número 82. Irmãos queridos, Deus sempre nutrira profundo interesse pela justiça, pela equidade em Israel, e com frequência Deus ministrava através dos seus servos, através dos seus profetas, Deus ministrava advertências concernentes à sua perversão, né? A perversão de Israel nas mãos de governantes pecaminosos. Basta olharmos, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 10, o Salmo 10, nos versos 14 e 18. Nós temos palavras de advertência do Senhor contra aqueles que promoviam injustiça. O Salmo 82 é outro salmo de Asaf, como os outros salmos de Asaf, nos quais está em vista o juízo sobre as nações, como nós vimos lá no Salmo 75 também. Isto se aplica à forma do salmo, à representação de Deus como juiz e à introdução de Deus como orador. Então nós temos aqui nesse salmo advertências sérias contra aqueles que praticam a iniquidade. E como eu disse, que nos trazem esperança, porque quem traz essas advertências, Asaf faz isso da parte daquele que é o justo juiz. Vejam como começa o salmo. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Este início do salmo, eu preciso dizer para os irmãos que é motivo de discussão por parte de estudiosos bíblicos. Há muita discussão em torno do significado deste primeiro versículo. Veja novamente, Deus assiste na congregação divina. O que significa Deus assistir na congregação divina? Que congregação divina é essa? E para deixar a situação mais difícil, ele diz, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. E aí alguém pode dizer, mas no meio dos deuses? Acaso a Bíblia não ensina que há um único Deus? A Bíblia não ensina que só existe um Deus? Sim, ensina. Mas como aqui o salmista Asaf vai dizer que no meio dos deuses estabelece o seu julgamento? Seria o caso de Asaf estar se referindo a outros deuses? Bom, se a Bíblia diz que existe um único Deus, não é o caso de dizer aqui, de defender aí um panteísmo, não é o caso de dizer que existam vários deuses. Sim, existem falsos deuses, mas só existe um Deus verdadeiro. Há alguns, meus irmãos, e inclusive comentaristas sérios e respeitados, que entendem a ideia aqui de deuses num sentido espiritual, de potestades, de principados e potestades. Espíritos malignos, há aqueles que entendem este significado. Mas, para mim, não faz muito sentido quando, na continuação do texto, por exemplo, o verso 2, ele diz, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? A continuação do salmo, a continuidade do salmo, me dá a entender que a ideia aqui é, de fato, pessoas que recebem autoridade da parte de Deus, como, por exemplo, juízes, como, por exemplo, governantes, príncipes, e é nesse sentido. Então, para mim não faz sentido a ideia de deuses, outros deuses, e a palavra aqui é Elohim, é Deus no plural, deuses. Não faz sentido a ideia de um panteísmo, não faz sentido também a ideia de principados e potestades, ainda que não se possa descartar completamente este significado, e ainda que Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre inclusive o mundo espiritual, mas nos faz mais sentido entender aqui que o texto se refere a homens
que Deus investiu de autoridade. E nesse caso, a palavra deuses. É interessante que lá em Êxodo também é usada essa expressão em relação a Moisés. Quando Deus diz que Deus estava enviando Moisés como um Deus para com Faraó. Mas como Moisés era um Deus para com Faraó? Era aquele que estava revestido de autoridade do único e verdadeiro Deus, para ser um representante de Deus no Egito ali, para Deus libertar o seu povo de Faraó. Então é esta a ideia. Eu concordo, meus irmãos, com o pastor Batista Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção, que a divisão aqui desse texto nós encontramos 3 atitudes do povo de Deus em relação aqui aos juízes. A primeira delas é a primeira atitude do servo de Deus diante da injustiça, que é reconhecer a supremacia de Deus como juiz. A segunda delas é a atitude de agir de modo a promover a justiça. E a terceira e última atitude do servo de Deus diante da injustiça é clamar a Deus por promoção da justiça. Qual é então a primeira atitude do servo de Deus diante da injustiça? Preste atenção, porque essa deve ser a sua atitude diante de tantas injustiças que nós vemos, que nós contemplamos todos os dias. Lembre-se de uma coisa: há alguém que julga soberana e retamente, perfeitamente. E este alguém é o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus. A primeira atitude do servo de Deus diante da injustiça é reconhecer a supremacia de Deus como juiz. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Ele não é um juiz, ele é o juiz. Vejam comigo novamente, verso de número 1. Deus assiste na congregação divina. A palavra aqui, assiste, não é que Deus fica contemplando, Deus fica olhando. A ideia é que Deus reúne uma assembleia e Deus assiste no sentido de sustentar e no sentido de ter controle sobre tudo. Deus assiste na congregação divina. A ideia, meus irmãos, que Deus pode reunir tudo e Ele está no controle de todas as coisas. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. No meio de todos, Deus estabelece o seu julgamento. A coisa é tão séria que Asaf coloca em termos de que Deus vai julgar aqueles que julgam. Deus irá julgar, inclusive, aqueles que Deus tem dado poder para julgar. Deus tem dado oportunidade para julgar. Esses não podem se achar deuses. Estes não podem se achar soberanos, porque só existe um todo-poderoso e soberano. Só existe um que é o juiz. Quem é o juiz? É aquele que criou todas as coisas. É aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. É aquele que estabeleceu leis e que, como justo juiz, não somente é o legislador, mas é o juiz. Ele estabelece leis e ele julgará cada um conforme as suas obras. Inclusive magistrados, inclusive juízes terrenos, inclusive aqueles que Deus tem dado autoridade para governar, autoridade para julgar, autoridade, meus irmãos, sobre outros homens. Deus assiste na congregação divina. Quem assiste na congregação divina não é um simples homem, é o Deus Todo-Poderoso. Quem está no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, é o justo juiz, é Ele. Então, meus irmãos, não podemos perder de vista que Deus, a supremacia de Deus como juiz. O Salmo começa com uma afirmação, como eu disse, para muitos enigmática. Mas nós entendemos, meus irmãos, que Deus é supremo sobre os juízes da terra. Há pessoas que, quando dotadas de autoridade, dotadas de algum poder humano, por causa de um cargo, elas começam a se sentir soberanas, elas começam a se sentir deuses. E elas acham que elas podem fazer o que quiserem. E elas acham que ninguém lhes pedirá conta. Me faz lembrar, irmãos, tomadas devidas proporções, porque não era um juiz, era um rei. Me faz lembrar Davi, um homem segundo o coração de Deus. Dotado de autoridade como rei, fez coisas pela graça de Deus tão boas. Mas em determinado momento, quando ele cai em tentação e ele peca, ele tenta resolver as coisas do jeito dele. Ele vai encobrindo o seu pecado. Como que achando,
eu sou o rei, está tudo certo e ninguém irá me questionar. Mas existe um justo juiz. Existe um rei acima de qualquer rei humano e terreno, que é Deus. E Deus envia o seu profeta para tratar com Davi, e Deus executa o seu juízo contra Davi. Davi não morre, Davi não perde a sua salvação, mas Davi vai sofrer consequências terríveis do seu pecado, e ele as sofre durante toda a sua vida. Nós conhecemos a história. Meus irmãos, não há um rei, não há um juiz sequer que esteja fora do controle, da autoridade, do juízo de Deus, o juiz, o rei, aquele que pode todas as coisas, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que assiste na assembleia, como diz aqui, na congregação divina, na assembleia ou na congregação divina. Irmãos queridos, nós não podemos perder de vista que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se dirige àqueles perversos, idólatras perversos dos seus dias, e oferece aqui a ideia da supremacia do Senhor por meio da imagem de Deus se levantando na Assembleia, como quem se levanta nas reuniões populares realizadas às portas da cidade, como era naqueles dias. As pessoas se levantavam em reuniões na porta das cidades. E a figura aqui poética que o salmista usa, Asaf, é de Deus se levantando numa reunião como essa, como aquele que preside sobre tudo e sobre todos. Essa ação de se levantar na assembleia, queridos, tem uma conotação jurídica. Assim como juiz, Deus se levanta para decidir e pronunciar uma sentença. A verdade é que o que Asaf procura enfatizar não é o poder de Deus para julgar entre os deuses que não existem. Como eu disse, a ideia aqui não é de panteão, não é essa a ideia. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? Mas é Deus manifestando o seu juízo sobre todas as coisas. Deus, queridos, Ele julga e Ele é justo juiz sobre todas as coisas. O poder para julgar os juízes maus e os juízes impuros, injustos de Israel. Essa é a intenção percebida no salmista. E nós vemos isso pela continuação do salmo. Veja o verso de número 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Vejam, queridos, a pergunta que o Senhor faz, que Asaf faz da parte de Deus. Até quando vocês, investidos de autoridade, que deveriam promover a justiça, que deveriam promover a equidade, que deveriam promover coisas justas, coisas corretas, coisas boas, até quando vocês vão julgar de forma injusta? Até quando vocês, ao invés de tomarem partido em favor daquele que é o injustiçado, vocês tomam partido em favor daqueles que são injustos? Coisas, irmãos, tão comuns, infelizmente, também nos nossos dias. E quem está levantando essa questão e quem está fazendo essa pergunta é o Senhor Deus, o justo juiz. Até quando? Irmãos queridos, nós precisamos ver que essa intenção aqui, do salmista, esse é um modo muito efetivo de transmitir uma repreensão, que também podia ser dito assim: cuidado, juízes injustos. Se o Senhor julga outros deuses, quanto mais vós façam o bem ou sofram as consequências. É este o sentido. Então, irmãos queridos, não percamos de vista que nós não estamos largados à nossa própria sorte. Não percamos de vista que o mundo não é simplesmente algo que está acontecendo por aí sem controle, não. Deus não deu corda no mundo e deixou funcionando e está simplesmente olhando de longe, vendo no que vai acontecer, no que vai dar, não. Existe o Senhor que está no controle de todas as coisas, e o Senhor que não permite nada sem que aquilo tenha um propósito abençoador nas nossas vidas. Talvez você esteja passando dias difíceis por causa de injustiça. Talvez você esteja desanimado, sem esperança, por sofrer injustiça. Mas a palavra do Senhor nos fala sobre aquele que preside
assembleia, sobre aquele que preside todas as coisas, sobre aquele que é o justo juiz, e tem poder e autoridade sobre qualquer juiz, sobre qualquer príncipe, sobre qualquer rei, sobre qualquer presidente, qualquer governante, qualquer magistrado. É o Deus Todo-Poderoso. Saiba disso. Você não precisa desanimar, você não precisa se revoltar, você não precisa pecar contra Deus diante de tanta injustiça. Você pode ficar irado sim quando a ira é justa diante de uma injustiça, é possível sim, não é errado, a ira justa e santa, mas você não precisa pecar contra Deus diante das injustiças. Por quê? Porque Deus está sobre todas as coisas. Esta verdade precisa estar no nosso coração dia após dia. Isso me faz lembrar, meus irmãos, como Davi, ao escrever o Salmo de número 37, no início do Salmo de número 37, Davi começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam iniquidade. Não é porque essa pessoa, que os juízes são perfeitos dessa terra e essas pessoas vão ser condenadas aqui. É provável que aqui não. Mas ele diz: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Quando você contemplar injustiça, quando você contemplar iniquidade, quando você contemplar falha humana, falha por parte daqueles que deveriam promover a justiça, quando você contemplar a maldade do outro, não peque contra o Senhor. Davi oferece um outro caminho no próprio Salmo 37, depois dele dizer não ficarmos indignados por causa dos malfeitores. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Ele diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele diz: descansa no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi sabia algo que Asaf também sabia. Existe um justo juiz que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mais uma vez, você tem sofrido injustiça, você tem ficado indignado diante de tanta injustiça. Não perca a esperança, não peque contra Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas, irmãos queridos, há uma segunda atitude diante da injustiça. A segunda atitude é agir de modo a promover a justiça. Agir de modo a promover a justiça. Depois, meus irmãos, de termos em mente que há um justo juiz, depois de termos em mente que Deus está sobre tudo e sobre todos, nada acontece por acaso e ninguém ficará impune, depois, meus irmãos, de trazermos à memória o fato de que Deus preside sobre tudo e que nada foge ao seu controle, nós precisamos, meus irmãos, aprender que é preciso agir de modo a promover justiça. O fato de existir um justo juiz não nos deve levar a uma vida de passividade diante das injustiças. Não nos deve levar a uma vida de total descaso diante do que está acontecendo. Sim, nós não devemos pecar contra Deus diante das injustiças. Sim, nós não devemos, irmãos, agir com justiça própria, fazendo justiça com as próprias mãos, e ao tentar fazer justiça com as próprias mãos, também praticarmos a injustiça. O que nós devemos fazer? Como promover, irmãos queridos, a justiça? Vejam que o salmista Asaf não olha para o quadro de corrupção judiciária em Israel e da sua consequência injustiça social como alguém que simplesmente está do lado de fora do problema. Não, ele age como Neemias quando fica sabendo da situação em Jerusalém. Ele se sente fazendo parte daquilo e também parte do problema. Ele, meus irmãos, não fica indiferente porque ele se comove com o sofrimento dos aflitos. Olhe comigo o verso de número 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Este é o senso de justiça que está latente no coração de Asaf, que ao invés de levá-lo a pecar contra Deus, ao invés de levá-lo ao desânimo, à falta de esperança, leva à busca por justiça. E ele deseja de todo o coração. Nós podemos entender, meus irmãos, que é Deus usando a vida de Asaf, e Deus trazendo essa palavra para aqueles juízes injustos, dizendo: fazei justiça.
mas é também, meus irmãos, o coração de Asaf. Porque eu não sei se você sabia, a revelação de Deus não é algo mecânico. Não é que Deus ditou essas palavras e o salmista então escreveu. Eu particularmente, e grande parte daqueles que se dizem reformados, nós não cremos na inspiração mecânica, nós cremos na inspiração orgânica. Nós cremos que Deus colocou no coração daqueles servos dele aquilo que eles deveriam escrever. E Deus, meus irmãos, e esta revelação de Deus se mistura com aquilo que o homem tem, sem que o homem escreva aquilo que não é da vontade de Deus. Mas o ser humano que Deus escolheu para escrever a sua palavra, aqueles que Deus escolheu no passado, eles escreveram o que Deus quis que eles escrevessem, mas eles usaram também a sua emoção. E aqui, meus irmãos, eu vejo exatamente isso. Asaf, usando da sua indignação diante de tanta injustiça, por meio daqueles que deveriam promover a justiça. E Deus usando a vida de Asaf para tratar com aqueles juízes tão injustos. Fazei justiça ao fraco. Você tem se indignado diante das injustiças? Como eu disse, existe uma ira que é a ira justa. Ela é muito difícil de ser praticada. Em geral, a nossa ira ela é pecaminosa. Por que em geral nós nos iramos? Porque alguma coisa não sai do nosso jeito, do jeito que nós queremos. Ou porque alguém fez algo que nos prejudicou, aí ficamos irados. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Ela não podia fazer isso comigo. Por que você fez aquilo contra mim? Nós nos iramos em geral, porque nós estamos pensando muito em nós mesmos. Mas sabe qual é a ira justa e a ira santa? É aquela ira que Jesus apresentou. Por exemplo, quando ele viu aqueles mercadores no templo, aqueles homens que estavam, desculpem, irmãos, aqueles homens que estavam profanando a casa do Senhor. E Jesus então os expulsa. Essa é uma ira justa e santa. Lembram-se quando aqueles doutores da lei também censuraram Jesus por curar no sábado? Ele fica indignado com aquela situação. Lembram-se quando os discípulos estavam impedindo os pais de levarem as crianças até Jesus? Jesus ficou indignado com aquela situação. Sempre a ira do Senhor é justa e é santa. Irmãos, diante de uma injustiça nós devemos nos irar, sim, motivados pela glória de Deus e para o bem daquela pessoa que está sendo injustiçada. E o que nós lemos aqui é um homem chamado Asaf, indignado com injustiça, por causa daquele que é fraco, por causa daquele que é órfão, por causa daquele que é necessitado. E Asaf está tão indignado ao ver o sofrimento daquelas pessoas, que ele proclama essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. E como eu disse, Deus também usando essas palavras para exortar aqueles juízes. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Veja o verso de número 4. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Irmãos, tudo isso é o que Asaf está trazendo. Vejam o verso de número 5. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. É por isso, irmãos queridos, que nós aprendemos com Asaf que nós precisamos ter este senso de justiça em nosso coração, não que nos leve a pecar numa revolta pecaminosa, mas que nos leve a promover a justiça. Você tem sido um promotor de justiça, no sentido não de um cargo, mas no sentido de uma atitude diária. Você tem ficado sensibilizado com aqueles que são injustiçados. Você tem ficado sensibilizado com a injustiça praticada contra pessoas fracas, pessoas que sofrem. Você tem se importado com elas e tem procurado promover a justiça. Asaf está cheio de desejo pela justiça, cheio de empatia, cheio de compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão injustiçados. E é por isso, meus irmãos, que ele age de modo a promover a justiça. É nítida aqui, queridos, a tentativa do salmista de reverter o quadro dramático do seu dias. É nítida a atitude de Asaf, do desejo de Asaf em mudar aquilo, ainda que sejam limitados os seus recursos para isso. O que Asaf poderia fazer? Mas ainda, meus irmãos, que nos sintamos limitados, ainda que não tenhamos cargos
de juízes, ainda que não sejamos governantes, isso não deve nos impedir de desejar e de promover a justiça. Asaf está comovido, Asaf está desejoso. O salmista mostra, e ele usa aqui um modo hiperbólico, né, que as limitações que eles tinham em termos de força, de influência e até de cultura, os tornava presas fáceis para os ímpios e para os corruptos. Eles não conhecem, nem entendem, perambulam na escuridão. Alguns acreditam que este versículo 5 se refira aos juízes iníquos, porque ou por falta de esclarecimento, ou por uma injustiça concebida e uma injustiça percebida, eles estão agindo assim. Mas há comentaristas bíblicos que entendem que Asaf está se referindo aos fracos, aqueles que sofrem. E por que eles sofrem? Porque eles nada sabem, eles não entendem, eles estão ali como que tateando nas trevas. Mas, irmãos queridos, nós precisamos então promover a justiça. Mais uma vez eu pergunto, você tem desejado justiça? Você tem dado testemunho disso? Aliás, deixa eu também dizer uma coisa, acrescentar algo. O salmista não cita isso, mas eu creio que é uma implicação. Diante das injustiças que nos levam a ficarmos indignados com as injustiças por parte de juízes, governantes, a pergunta também que cabe ao nosso coração é: e nós? Temos sido diferentes daqueles que promovem injustiça? Você não é um juiz, muito provavelmente não é um governante, mas você tem atitudes diárias que afetam outras pessoas. E nas suas atitudes você tem sido justo? Você tem sido um imitador de Cristo? Você tem sido alguém que tem dado um bom testemunho, que gosta das coisas corretas, não para se exaltar, para se aparecer, mas para a glória de Deus. E por amor ao próximo, você tem procurado agir de forma justa para com o outro. Tantas vezes, meus irmãos, nós criticamos, e é tão fácil criticar juízes, autoridades, governantes, por causa de injustiça, por causa de corrupção, mas tantas vezes nós não estamos avaliando o nosso próprio coração. Nós sim devemos promover a justiça, desejando a justiça e praticando a justiça, como têm sido os seus atos. Não, meus irmãos, para que Deus nos ame mais, ou para que mereçamos a salvação, nada disso. Lá em Romanos 8, verso de número 1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, não precisamos praticar a justiça para sermos mais amados por Deus ou para sermos salvos. Nós nem conseguiríamos isso, porque nós somos imperfeitos. Mas o justo que é Jesus Cristo, pagou o preço. E nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E é por isso que é pela graça que nós somos salvos. Mas nós salvos pela graça, salvos mediante a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós devemos praticar a justiça. Lá em Efésios 2, verso 8, nós lemos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas Paulo continua dizendo que nós fomos salvos, criados para as boas obras. Eu e você, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, o justo, perdoados por causa daquele que é justo, devemos praticar a justiça. Lá em 1 João 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por que isso? Não porque merecemos, mas porque Jesus pagou o preço. E nós, meus irmãos, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, nós precisamos promover e praticar a justiça. Terceira e última atitude, queridos, diante da injustiça, a terceira atitude do servo de Deus diante da injustiça é clamar a Deus por promoção da justiça. Nós sabemos que existe um justo juiz. Nós sabemos que Deus reina e Deus preside e Deus está sobre todos. Nós devemos promover a justiça, como vimos também em segundo lugar. Mas em terceiro lugar, nós que devemos promover a justiça, que ansiamos a justiça, devemos então clamar ao justo juiz que execute a sua justiça. Ao invés de você tentar resolver as coisas com as suas mãos, ao invés de você
ficar indignado a ponto de pecar contra Deus, ore. Você tem feito isso? Foi o que Asaf fez. Veja comigo a partir do verso de número 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Olha como ele termina o salmo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Irmãos queridos, a justiça é algo a ser buscado da parte daqueles que têm poder para executar não apenas a decisão justa, mas a efetivação prática da justiça. Nesse sentido, os juízes de Israel deveriam ser tais promotores. É por isso, queridos, que o salmista se dirige a eles e os chama metaforicamente de deuses. Mais uma vez, aquele sentido de pessoas que foram investidas de autoridade. E toda autoridade é constituída por Deus. É por isso que no verso de número 6, nós lemos essa expressão, sois deuses. A ideia não é descrever uma natureza divina em tais homens, não, mas falar da sua função de agir como representantes de Deus na decisão justa das causas e na proteção daqueles que eram desamparados. Nesse sentido, eles tinham essa responsabilidade. Como autoridade que eles tinham vinda da parte de Deus, eles deviam, assim como Deus faz, agir com equidade, cuidar, proteger, promover a justiça, promover a proteção àqueles que eram fracos, promover o cuidado para aqueles que estavam desamparados, mas não era assim que eles agiam. Irmãos queridos, como eles agiram exatamente do modo contrário ao que era seu dever, Asaf aqui recorre a um tribunal superior, ou seja, ao próprio Deus eterno, a fim de que faça o que os juízes se negaram a fazer por pura cobiça, por sua natureza pecaminosa. E então no verso de número 8, nós lemos as palavras de Asaf, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Levanta-te, ó Deus. A pergunta é, você tem desejado a justiça? Você tem ficado afligido por causa daqueles que sofrem? Você tem se importado com aqueles que estão desamparados, injustiçados, a ponto de, ao invés de pecar contra Deus, simplesmente reclamando, aclamar a Deus por justiça? Irmãos, o resultado da atuação divina em resposta a esse clamor não seria agradável àqueles juízes iníquos, aqueles juízes corruptos, aqueles juízes relapsos. Na verdade, seria a destruição deles. Verso de número 7. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Irmãos, apesar de ele dizer tais coisas, na forma interrogativa, que questões que exalam sua indignação, o significado dessas palavras recai sobre um pedido urgente que Deus acabe com a injustiça, com o sofrimento dos fracos. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos, e essa boa notícia vem da palavra do Senhor. Um dia, Deus executará o seu juízo. Não sabemos quando esse dia chegará. Não precisamos nos desesperar, porque apesar de falhos, mais uma vez, Romanos 8:1, nenhuma condenação há, não para aqueles que são bons, merecedores, porque ninguém é, mas para aqueles que estão naquele que é bom, e é merecedor, e é perfeito, e é o único que é justo, Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para que você sossegue o seu coração, para que você tenha paz, lembre-se de uma coisa, Deus vai executar o seu juízo. E você não precisa se desesperar. Você pode simplesmente louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a ir um pouquinho à frente na sua Bíblia e abrir no Salmo 96. O Salmo 96, o salmista começa dizendo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É possível, irmãos queridos, diante de tanta injustiça, é possível, diante de tanta corrupção,
É possível diante de tanta profanação, é possível diante de tantas coisas erradas, cantar ao Senhor, ter o nosso coração no Senhor. Sim, é possível. Sabe por quê? Veja a partir do verso de número 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Irmãos queridos, conquanto Deus tem investido de autoridade homens que por vezes agem de forma corrupta, injusta, o Senhor continua reinando. E nada, absolutamente nada foge ao controle dele. E como eu disse no início, se você tem sofrido injustiças, saiba disso. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Ele diz, ele firmou o mundo para que não se abale. E olha a declaração final do verso 10. E julga os povos com equidade. Ah, irmãos queridos, juízes humanos, terrenos, por vezes julgam, não com equidade, mas com injustiça. Mas o Deus Todo-Poderoso, o juiz, ele julga os povos com equidade. É por isso, irmãos, que o salmista nos convida a fazer o quê? Verso 11, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Por quê? Ele responde, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Reina o Senhor, Ele é o justo juiz, e eu e você podemos confiar nele, descansar nele, esperar nele, promover justiça, clamar a Ele por justiça, tendo o nosso coração, a despeito de toda injustiça neste mundo caído, o nosso coração descansado no Senhor, alegre no Senhor, o justo juiz, que através do seu Filho, o justo Jesus Cristo, nos salva.